Do ponto de vista das emendas, também ainda me atendo às importantes reflexões que o deputado Roberto Mesquita aqui fez. Eu quero dizer que, do ponto de vista da transparência, e aí deputado Roberto Mesquita, tive a alegria de conhecer um reitor da Universidade de Campinas, e ele, naquele momento, deputado Lula Moraes, ele era físico, reitor da Unicamp, e ele dizia o seguinte: olha, quando se fala de transparência, eu sou meio arredio, meu caro Felipe, é esse conceito de transparência, porque ele, como físico, dizia que transparência é aquilo que não se pode ver. Então ele não gostava do conceito de transparência, ele preferia dizer visibilidade. Então, mas deixando o conceito físico de lado, ou transparência no sentido comum que a gente entende muito bem, ou no sentido que talvez os físicos prefiram, no sentido da visibilidade, por meio do portal da transparência do governo do Estado, que também poderia ser portal da visibilidade, nós temos a íntegra dos contratos que o Estado celebra. Qualquer informação adicional que porventura não venha atender ao que o deputado, nobre representante do povo desse Estado, considere que seja devido, deve ser solicitado, e o governo de pronto prestará com muita alegria, sendo Vossa Excelência um representante do povo do nosso querido Estado do Ceará. Bom, feitas essas reflexões, deputado Lula Moraes, eu queria, no momento, fazer outros comentários sobre o que foi colocado. Primeiro, deixar aqui muito claro, e aí uma importante colocação que o Mauro Souza fez, e o Mauro Souza, como taxista, e eu queria colocar, Mauro, que no ano de 2011, o programa do idoso, que é coordenado pela nossa querida primeira-dama, Maria Célia, ele teve um aporte de 7,6 milhões de reais. E aí nós ficamos à sua disposição para poder detalhar os programas aqui que estavam contemplados dentro desse orçamento. Mas eu me coloco à sua disposição, e esse é o papel do governo, certo? O governador Cid, ele sempre coloca que o governo do Estado na minha cidade, conhecido como o nosso governo itinerante, ele é muito importante para aproximar o governo das pessoas. O governador Cid menciona que seu pai era promotor, era defensor público no interior do Estado, e para ter acesso a uma autoridade na capital era um Deus nos acuda. Então, essa ação tem esse objetivo maior, de sim aprofundar os aspectos políticos, consolidar as ações administrativas, mas acima de tudo de levar o governo para perto daqueles que são os grandes merecedores da atenção do governo, que é a população do Estado do Ceará. Então, eu me coloco à sua disposição para, seguindo ao exemplo do que o governador Cid fez, promover uma reunião com os gestores da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, para que possam avaliar, reavaliar, reestudar, vamos dizer assim, reconsiderar o seu trabalho, o seu estudo, e poder ver onde é que pode ser encaixado, contemplado, tá certo? Para que a gente possa, enfim, poder ter os benefícios para a população que você, muito bem, como um cidadão, acredita que essa sua iniciativa poderá vir a levar. Então, me coloco à disposição de fazer esse agendamento, para que você possa defender muito bem seu projeto com o nosso gestor da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. A Eline Joyce mencionou aqui um concurso público, e esse é um tema sempre muito importante, e a gente tem a grande alegria de se reunir pelo menos uma vez por mês, na primeira terça-feira de cada mês, na MEMP, que é a Mesa Estadual de Negociação Permanente. Naquela reunião nós temos a presença de 32 entre sindicatos e associações que representam os servidores públicos do nosso Estado. E eu, fazendo sempre reflexões, nós temos um relacionamento muito bom e pensamos muito em conjunto, deputado Lula Moraes. Temos sempre solicitado dos nossos servidores ali representados na MEMP uma pauta para o quadriênio 2011-2014.
para que a gente possa identificar quais são as ações e qual é o cenário que a gente objetiva chegar para 2014. Né? Porque o Estado, ele necessita do servidor cada vez mais valorizado, cada vez mais bem remunerado, né? Um servidor cada vez mais incentivado para que possa desempenhar o seu papel do melhor modo possível. E, acima de tudo, entender que o Estado não existe para o servidor, né? O servidor, ele é fundamental, é importantíssimo, conforme eu mencionei, mas o Estado existe para servir, e o servidor é o instrumento, a pessoa do servidor é o instrumento humano mais importante para poder levar essa prestação de serviço para a população do Estado como um todo. Então é importantíssimo isso. O Estado se preocupa, o governador Cid se preocupa. Nós temos agora a comissão de 1.000 vagas para soldados da PM. Do ponto de vista da perícia forense, nós estamos aí elaborando um concurso, discutindo para o preenchimento de 177 vagas de peritos. Inspetores da Polícia Civil, o número que nós estamos trabalhando para ser, obviamente, ratificado é em torno de 732 inspetores. Quando a gente fala do sistema que a Sejus cuida, que é o sistema prisional, nós estamos promovendo também um aprofundamento para concurso de 800 vagas de agentes penitenciários. Bom, esses são alguns. A gente vai promover concurso para o novo DAI que foi criado, o Departamento de Arquitetura e Edificações, concurso também para o DR, o Departamento Estadual de Rodovias, que teve o seu nome ajustado quando da criação do DAI. Então existem sim algumas iniciativas como as que eu mencionei que estão sendo previstas. Do ponto de vista até da educação mesmo, que eu tenho tido a alegria de, junto com o deputado Lula Moraes, a gente aprofundar uma série de agora estudos a respeito dessa temática. Nós estamos aí imaginando um universo de 2.000 vagas de nível médio para a SEDUC, para a área administrativa. Então esses são os números que a gente tem hoje trabalhado e tem procurado aprofundar para prover o Estado cada vez mais por meio de servidores natos e de outros instrumentos que a legislação considera como sendo instrumentos modernos e que possa atuar no sentido dessa prestação melhor, para a gente prover o Estado dessa condição. É importante a gente também fazer uma reflexão que o servidor, e às vezes quando a gente discute política salarial, e o governador Cid assumiu um compromisso de se reunir com os membros da Mesa Estadual de Negociação Permanente 3 vezes por ano, sendo uma vez para discutir campanha salarial e 2 vezes sem discutir qualquer item de impacto econômico. E nós já tivemos a discussão esse ano para a campanha salarial e estamos agora aprofundando as demais temáticas para que a gente possa aprofundar esse tema também em consonância sempre, obviamente, com o governador Cid. Mas eu queria fazer a reflexão da deputada Lula Moraes dentro desse contexto, que o servidor, ele, comparado com o membro seletista, né, ele tem um aspecto de aposentadoria. Às vezes se reclama um pouco da remuneração quando da atividade, mas levando em consideração a estabilidade, partindo do pressuposto que é um servidor que é a grande, enorme, esmagadora maioria do nosso Estado, comprometido, então ele tem a estabilidade e tem uma segurança de uma aposentadoria com um salário bem acima da grande média do teto do INSS brasileiro. Deputado Sérgio Aguiar, alegria recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo, alegria recebê-lo. O teto do INSS que hoje leva a um aposentado que é seletista, um teto de R$ 3.689,66. Então, não deixa de ser um servidor público que ele se aposenta com a integralidade do seu salário, uma vantagem que também deve ser colocada a todos aqueles que se dispõem, de modo muito altruísta, a colaborar no serviço público, no caso como um servidor público, aliás, que o governador Cid Gomes se orgulha de ser o servidor público número 1 desse Estado. Então, para encerrar, deputado Lula Moraes, eu queria ressaltar, não sei se eu encerro agora ou o deputado Sérgio Aguiar fazer algum questionamento, ou eu já encerro minha participação, como é que você... Não necessariamente. Então eu vou deixar voltar para você, para Vossa Excelência, para nós depois definir. Muito obrigado.
Pois não, deputado. Secretário. Queria já transformá-lo em deputado. Mais alguma colocação? Deseja? Se não, vamos para as considerações finais, secretário. Vai aqui. Seria para mim uma grande alegria, deputado Lula Moraes, mas não tenho cancha para tanto. Bom, primeiro fazer um rápido comentário sobre o deputado Roberto Mesquita, muito bem mencionou. Primeiro elogiar o deputado, teve aqui a hombridade de reconhecer que o comentário que tinha feito não estava de 100% perfeito. Então, quero obviamente reconhecer que eu acredito ser muito importante, né? Nós não temos o domínio do conhecimento pleno das coisas, né? Todos nós estamos aprendendo a vida inteira. Aliás, a Universidade de Fortaleza tem um slogan que eu acho o máximo, né? Que é ensinando e aprendendo. Eu só invertiria, eu colocaria aprendendo para depois ensinar alguma coisinha, né? Mas eu acho importante esse tipo de ação. Bom, com relação às relações que existem com as organizações sociais, né, inclusive a própria LDO, o Felipe estava aqui me fazendo aqui a reflexão, no artigo 13, ela prevê, tá certo, um modus operandi nesse aspecto. Mas o importante é a gente entender que tudo isso que é feito foram encaminhamentos que o Estado encontrou para poder, conforme eu estava falando, né, prover o serviço da melhor maneira possível para a população. Caso específico, por exemplo, do nosso Centro Cultural Dragão do Mar. Ele é coordenado por uma organização social, que é o IACC. Nós temos toda a política de emprego que é operada no âmbito do CineDT, ele é, né, operado por uma organização social que é o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, coordenado, presidido pelo nosso querido de Assis Diniz. Nós temos os hospitais, aí, por exemplo, nosso Hospital Valdemar Alcântara, que tem o ISGH como sendo o órgão que coordena e que não ficará restrito ao Hospital Valdemar de Alcântara, se expandirá para os demais hospitais, né? Tanto agora já, no caso, o que já acontece no Hospital do Cariri e nos demais hospitais, tanto Zona Norte como o Hospital do Sertão Central, né? E depois o hospital aqui metropolitano. Enfim, então, é importante a gente só entender que tudo isso que é feito é com um pré-requisito legal, que cabe a gente, cabe a essa casa, cabe a todos nós, aperfeiçoá-los, partindo sempre do pressuposto que eu mencionei no início, que todos nós temos a melhor boa vontade e a maior boa fé no sentido de todas as ações que nós implementamos. Sobre o deputado Sérgio Aguiar fez aqui uma colocação sobre o servidor público, né, sobre o aumento de servidor público. E mencionou sobre concursos. Eu tinha tido a alegria, deputado, de mencionar aqui, mas que ainda não contávamos aqui com a sua dileta e honrosa presença, que hoje a gente tem na pauta, na CEPLAG, concursos para peritos da perícia forense, totalizando 177 vagas, inspetores de polícia, polícia civil, 732 vagas, soldados da PM, 1.000 vagas, para a SEDUC, 2.000 vagas para o nível médio administrativo. Na SEJUS, no âmbito das penitenciárias, 800 vagas para agentes penitenciários. E também para o DAI, recém-criado pelo governador, com o desmembramento do antigo DR, que virou agora o DR, o Departamento Estadual de Rodovias, também um concurso para o DR. E para o DAI, o Departamento de Arquitetura e Engenharia.